Fala pessoal, estou passando aqui bem rapidinho só para dizer que esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo do que o normal, peço desculpas, mas é um motivo justo. Esse tema está causando muita confusão em editais de concursos recentes como a PCDF, MP Ceará. Eu estou vendo algumas pessoas falando que teve uma decisão do STJ sobre esse assunto, mas isso não é verdade. A decisão do STJ tem mais do que 9 anos e ela confirmou, ela trazia uma jurisprudência que todo mundo já conhece. Então, na verdade, não mudou nada sobre esse tema. O que a gente falou até hoje continua exatamente como a gente falou, mas ao longo desse vídeo, desses 20 e poucos minutos, eu vou explicar nos detalhes como funciona. Então, se você tiver paciência, acompanhe esse vídeo que vai valer a pena. Fala, meus amigos, aqui é o professor Herbert Almeida. Neste vídeo, nós vamos falar sobre a possibilidade ou não de cobrança de legislação nova, de legislação posterior ao edital em concursos públicos. A minha pergunta é a seguinte: foi publicado um edital e depois do edital entrou em vigor uma legislação nova. A pergunta é: essa legislação nova pode ser cobrada ou não em concurso público? Pessoal, neste vídeo aqui eu vou entrar nos detalhes sobre esse tema. Não será um vídeo objetivo, já estou trazendo isso aqui desde já, porque eu vou trazer uma análise geral sobre esse assunto, porque eu estou vendo muita confusão na internet. Eu estou vendo perfis no Instagram colocando algumas coisas que estão causando uma certa confusão com o entendimento equivocado sobre os editais de algumas bancas. Inclusive, nesse vídeo, eu vou trazer um estudo de caso sobre os editais do SEBRASP, o antigo CESP, sobre alguns concursos públicos recentes. Por exemplo, vou te fazer uma pergunta. Recentemente saíram os editais da PCDF e do MP do Ceará, e no meio dessa turbulência toda foi publicada a lei anticrime. A pergunta é: a lei anticrime pode cair nos editais, nesses concursos em específico? Com esses dois estudos de caso, você vai conseguir ter uma interpretação para futuros editais, de tal forma que você vai conseguir ler o seu edital e vai saber o que pode e o que não pode ser cobrado em concurso. Se você quiser uma análise mais objetiva, lá no meu Instagram, no meu IGTV, o segundo IGTV que eu postei, então ele é relativamente antigo, tem uma análise bem objetiva, em 5 minutos sobre esse assunto. Dá uma analisada lá se você quiser uma resposta mais rápida. Pessoal, então agora vem a seguinte pergunta. Publicou o meu edital no dia 1º de janeiro, por exemplo, estou colocando essa data hipotética. No dia 2 de janeiro entrou em vigor uma legislação nova. Pode essa legislação ser cobrada? Eu vou te dar uma resposta primeiro mais simples. Em regra, não. Na maioria dos concursos públicos, a lei posterior ao edital não é cobrada. Mas por que não pode cobrar uma legislação posterior? Vou te perguntar o seguinte: tem alguma lei que proíba a cobrança de legislação nova? Em regra, não. E é aqui que vive a maior parte dos problemas. Os concurseiros, eles encaram isso como se fosse uma verdade absoluta. Eles chegam e falam assim, lei nova não pode cobrar. Por quê? Por que a lei nova não pode cobrar? Qual é a lei que está proibindo? Pessoal, não existe uma lei vedando a cobrança de legislação nova no âmbito federal e no âmbito da maioria dos entes da federação. Calma. Em alguns estados, como por exemplo no Amazonas e também no caso do Distrito Federal, nós temos leis próprias de concursos públicos. Essas leis vedam a cobrança de legislação posterior, mas isso é um caso excepcional. Então, por exemplo, no Distrito Federal, por causa de uma vedação legal, não pode cobrar uma legislação posterior. Mas e agora na União? É vedado cobrar legislação nova? Não, não é vedado. Porém, os editais de concurso público costumam trazer um item que diz o seguinte: olha, nesse concurso aqui, nós só vamos cobrar a legislação que esteja em vigor até a data da publicação do edital. Sabe por que a banca faz isso? Não é porque ela é boazinha e está pensando em você, não. A banca está pensando nela, porque ela precisa organizar esse concurso público e ela precisa ter um parâmetro para chegar para o pessoal dela e falar o seguinte: elabora umas questões sobre essas leis aqui, porque imagina se não houvesse essa padronização. Alguns avaliadores colocariam leis novas, outros não, e correria o risco de a banca enviar a prova, dos avaliadores enviarem a prova e logo depois alterar toda a legislação. Então a banca coloca um limite para que ela possa se organizar. E normalmente esse limite é a data da publicação do edital do concurso. Então, a partir dessa perspectiva que eu expliquei para vocês em linhas gerais, você tem que pensar o seguinte: tem vedação em lei? Olha, na maior parte das situações, por exemplo, no âmbito federal, não existe essa vedação em lei. Existe essa vedação em alguns entes da federação, como no Distrito Federal, mas na maior parte dos casos não tem essa vedação. Ok, se não tem a vedação em lei, o que consta no edital do concurso?
Em regra, o edital do concurso coloca uma barreira e ele diz o seguinte: eu só vou cobrar a legislação que já esteja em vigor na data da publicação do edital do concurso público. Essa daqui é uma regra geral que vale para a maioria dos concursos públicos. E se não tivesse essa vedação no edital, eles poderiam cobrar leis novas? Poderiam, né? Poderiam cobrar. Não é comum, não se assuste com isso que eu estou falando, mas eu só estou trazendo essa ressalva porque é muito importante você ler o edital do seu concurso, para verificar se existe essa vedação de cobrança de legislação nova. Em 99,9% dos concursos você vai encontrar essa vedação. A partir daqui está tudo tranquilo. Aí agora eu vou começar a analisar os editais do CESP, porque o edital do CESP ele tem uma característica interessante que acaba causando um certo espanto para alguns concurseiros. Nós temos que analisar 3 pontos dos editais do CESP. Vamos lá. O primeiro ponto que você tem que analisar é essa cláusula geral aqui, ó. O edital do CESP fala pra gente assim, ó: as alterações de legislação com entrada em vigor antes da data da publicação deste edital serão objeto de avaliação. Ainda, aí aqui vem o destaque, ainda que não contemplados nos objetos de avaliação constantes do item X desse edital. Quando eu falo aqui o item X, eu coloquei isso aqui só para dizer para vocês que esse item X é aquele item do edital do CESP em que você vai encontrar o conteúdo programático do seu concurso. O que isso aqui quer dizer? O que quer dizer esse ainda que não contemplados nos objetos de avaliação? Vou colocar para vocês um exemplo. Um edital do CESP vai lá e coloca assim, ó, licitações. Coloca genericamente licitações. Só isso, não fala mais nada. Só fala licitações. Aí eu pergunto para vocês, esse edital do CESP pode cobrar a Lei 8666 de 93, a tal da Lei do Capeta, a Lei de Licitações? Pode. Professor, mas o edital não mencionou a Lei 8666. Não mencionou, mas mencionou licitações. Então, mesmo que não esteja contemplado, esse item, Lei de Licitações e Contratos, né, deixa eu colocar aqui certinho, Lei 8666 de 93, pode ser cobrada. Né? As leis que alteram a Lei de Licitações podem ser cobradas? Podem ser cobradas. Por quê? Porque o edital exigiu licitações, genericamente. Vou fazer mais uma pergunta. Esse edital genérico, ele pode cobrar a Lei 10.520, que é a Lei do Pregão? Pode. Não está mencionado no conteúdo programático de forma literal, mas o edital mencionou licitações e o pregão é uma licitação. Então pode cobrar a Lei 866, pode cobrar a Lei 10.520 e pode cobrar outras normas de licitações públicas, ainda que não contempladas diretamente no objeto constante do edital. Beleza. Entendi esse primeiro item do edital. Tem mais um item que a gente vai ter que analisar. Na verdade, tem mais 2. Normalmente, lá no item que fala assim, ó, conteúdo programático. Aí eu vou pegar aqui um exemplo de licitações públicas. Vai aparecer lá assim, ó, Lei 8666 de 93. Aí eu pergunto para vocês, se o edital só parar aqui, ele pode cobrar alterações posteriores? Pode, desde que elas tenham entrado em vigor antes da data do edital. Então, mesmo que ele não coloque Lei 8666 e alterações, ele pode cobrar as alterações que estejam em vigor na data do edital. Ainda assim, na maior parte dos casos, o CESP coloca assim, ó, Lei 8666 de 93 e alterações, aqui é que mora o perigo, e alterações posteriores. Aí vem um monte de gente e fica desesperado pensando o seguinte, opa, tá dizendo no edital que eles podem cobrar alterações posteriores e tá dizendo no edital que pode cobrar mesmo que ela não esteja mencionada expressamente no conteúdo programático. Aí todo mundo fica desesperado achando que pode cobrar qualquer coisa, mas não é qualquer coisa. Você tem que fazer uma interpretação sistemática. Você tem que ler da seguinte forma, e alterações posteriores, aí você lê esse item aqui, ó. Aí você coloca uma ressalva. Desde que, isso aqui não aparece no edital, mas isso aqui você presume, desde que essas alterações estejam em vigor na data do edital. Vamos trazer aqui um exemplo para vocês entenderem o que eu estou falando. No dia 1º de janeiro foi publicado um edital
de concurso público. A lei de licitações foi alterada, é uma situação hipotética, no dia 20 de dezembro, portanto, uns 11, 12 dias antes da data do edital. Pode cobrar essa lei que alterou, que entrou em vigor no dia 20 de dezembro? Pode. Se o edital só falar assim, ó, Lei 866 de 93, ou se falar Lei 866 de 93 e alterações posteriores, nos dois casos, pode cobrar a alteração que tem entrado em vigor até o dia 1º de janeiro. Beleza. No dia 2 de janeiro entrou em vigor uma lei que alterou a lei de licitações. Pode cobrar essa lei? Não. Sabe por que não pode cobrar? Porque essa lei entrou em vigor após a data da publicação do edital. Beleza, agora você conseguiu entender então a minha primeira regra, que é essa daqui, e conseguiu entender a segunda regra, que é essa da história das alterações posteriores. Ainda com essa história das alterações posteriores, nós podemos fazer uma análise da terceira regra, que é um item que vai aparecer na cláusula seguinte do edital. Ela fala assim, ó, a legislação com entrar em vigor após a data da publicação deste edital, bem como as alterações em dispositivos legais e normativos a ele posteriores, não serão objeto de avaliação. Opa, para aqui. Esse aqui é o meu exemplo do dia 2 de janeiro. O edital é do dia 1º, a lei entrou em vigor no dia 2. Não pode cobrar, porque ela é posterior ao edital. Beleza. Agora o perigo mora nessa ressalva, e essa é a ressalva que eu mais vejo gente fazendo confusão. Ela coloca assim, ó, salvo ser listadas nos objetos de avaliação constantes do item XX desse edital. Professor, o que quer dizer isso? Porque parece que está entrando em contradição com tudo. Não está entrando em contradição com tudo. Isso aqui é para a seguinte situação. Eu vou colocar um exemplo para vocês que aconteceu recentemente, e é o seguinte. Tem uma lei que é a Lei 13.019 de 2014. Essa lei aqui, ela foi uma novela gigante. Sabe por que ela foi uma novela gigante? Ela foi publicada, só que quando ela foi publicada, tinha um monte de artigo nela que não foi muito bem discutido. Ela foi aprovada a toque de caixa, e aí logo que ela foi aprovada, um monte de municípios se desesperou. Essa lei aqui trata das parcerias com as organizações sociais, né, as, entre aspas, ONGs. Então muita gente estava se complicando por causa dessa lei. Logo depois que ela foi aprovada, foi elaborada uma alteração da lei, que na verdade mudou quase que a lei inteira. E colocou um prazo de vigência, né, um prazo, na verdade, de vacácio. O que é a vacácio legis? É o período em que a lei já está publicada, mas ela ainda não está em vigor. É aquele período de adaptação da lei. Colocou um prazo de vacácio legis superior a 1 ano e meio. Né? Mais de 1 ano e meio para ela entrar em vigor. Isso na União. Se eu tratasse dos estados e dos municípios, seria mais tempo ainda para entrar em vigor. Aí o que acontece? A lei já existia, ela era de 2014, mas em 2015 ela não estava em vigor e durante boa parte de 2016 ela não estava em vigor. Só que as bancas queriam cobrar essa lei, porque era interesse dos municípios, principalmente, que as pessoas que entrassem nos cargos públicos conhecessem essa lei. A pergunta para vocês, ela não está em vigor, ela foi publicada, ela pode ser cobrada em concurso público? Se não mencionar ela expressamente, não, porque ela não está em vigor. Agora, se você for lá no item, aquele item lá, chamado conteúdo programático, aí lá no conteúdo programático tem um monte de lei, um monte de coisa que está sendo cobrado. E aí um dos itens diz assim, ó, Lei 13.019 de 2014. Pergunto para vocês, ela está em vigor? Não. Mas ela está mencionada expressamente no conteúdo programático? Sim. Então ela pode ser cobrada, mesmo não estando em vigor. Então, para você entender o que pode ser cobrado no seu concurso, é o seguinte. A norma está em vigor, ela pode ser cobrada. Ela não está em vigor, mas é mencionada no conteúdo programático, ela também pode ser cobrada. Só que essa parte aqui que eu quero dizer, esse último caso, a norma tem que aparecer expressamente no conteúdo programático. No meu exemplo, eu não estou deduzindo. No meu exemplo aqui, ela está aparecendo. Lei 13.019 de 2014. Pois bem, a partir disso aqui,
eu vou trazer para vocês 2 estudos de caso matadores. Se você chegou até aqui nesse vídeo, eu sei que o vídeo está bastante longo, aqui eu já passei todo o conteúdo que você precisava saber. Agora eu vou para os 2 estudos de caso. Vamos pegar aqui o primeiro caso, que é o concurso do Ministério Público do Ceará. O concurso do Ministério Público do Ceará tem aquelas mesmas cláusulas que nós já vimos anteriormente, e o edital do MP Ceará foi publicado no dia 16 de dezembro de 2019. Aí a pergunta é o seguinte: a lei anticrime, essa daqui é a lei anticrime, ela pode ser cobrada no concurso do Ministério Público do Ceará? Vamos fazer as seguintes perguntas. A Lei 13.019, ou melhor dizendo, a Lei 13.964 de 2019, que é a Lei Anticrime, ela foi publicada no dia 24 de dezembro e colocou um período de vacatio legis de 30 dias. Portanto, ela vai entrar em vigor aqui no dia 23 de janeiro, tá? 23 de janeiro de 2020 é a data em que essa lei entra em vigor. Ok. O edital é de 16 de dezembro de 2019. A lei estava em vigor nessa data? Não. A lei não estava em vigor nessa data. Então, respondi a primeira pergunta. Ok. Ela consta expressamente no conteúdo programático? Também não. Se você procurar a Lei 13.964 de 2019 do conteúdo programático, você não encontra. Aí alguém vai levantar o braço e vai falar assim: professor, mas tem a Lei de Improbidade Administrativa, é a Lei 8429, e a Lei 8429 sofreu alterações posteriores da Lei 13.964. Eu não posso deduzir que pode cobrar? Não, porque tem que ser alteração posterior, desde que em vigor, na data da publicação do edital. A 13.964 não estava em vigor na data da publicação do edital. Então eu não posso deduzir a aplicação dela, porque ela é uma alteração posterior, mas que não estava em vigor, e ela também não aparece no conteúdo programático. Então no edital do Ministério Público do Ceará, a lei anticrime não pode ser cobrada, a não ser que seja publicado um adendo ao edital. Respondi a primeira pergunta. Vamos agora ao segundo caso. O segundo caso é mais emblemático. É o caso da PCDF. Por que o caso da PCDF é mais emblemático? Porque além dos 3 itens que eu mencionei antes, quais foram os 3 itens? Vamos relembrar. O item que diz que vai cobrar a legislação que entrar em vigor até a data do edital. O item que diz que não vai cobrar a legislação que entrar em vigor após o edital, exceto se mencionado no conteúdo programático. E o terceiro item é aquela parte do conteúdo programático que fala assim, ó, e legislações posteriores. Eu expliquei esses 3 casos para vocês até agora. Qual que é o quarto ponto que entra no concurso da PCDF? O quarto ponto que entra é a lei do concurso, ou lei geral do concurso público do DF. Porque lá nessa lei geral do concurso público do DF, tem um artigo que fala assim, ó, o artigo 29. Ele fala assim: a legislação usada na formulação de questão das provas dos concursos públicos é a vigente na data da publicação do edital. Aí alguém vai pegar e vai falar assim, ó, professor, a lei prevalece sobre o edital. Isso aqui é um entendimento, mas eu vou explicar para vocês por que ele não vai valer. Alguém vai falar assim, ó, a lei prevalece sobre o edital. A lei veda a cobrança de legislação vigente, então, em tese, olha só, na teoria, esse artigo 29 está em contradição com esse item do edital. O item do edital fala assim, ó, a legislação com entrada em vigor após a data da publicação do edital, bem como as alterações em dispositivos legais e normativos a ele posteriores, não serão objeto de avaliação, salvo ser listados nos objetos de avaliação constantes do item 20, do item XX, melhor dizendo, né, desse edital. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, essa ressalva aqui no final, ela está em contradição com o artigo 29 da lei do concurso. Ok, professor, então você quer dizer que o edital da PCDF é ilegal? Não. Sabe por que eu não quero dizer? Agora que entra a confusão que vai dar um nó na sua cabeça gigantesco. Pessoal, existe uma dúvida gigantesca se a lei do concurso do DF se aplica efetivamente
ao edital da PCDF. Tanto que se você pegar a ementa do edital da PCDF, ele vai falar que a lei do concurso se aplica subsidiariamente ao edital da PCDF, não se aplica de forma direta. A maior prova disso é que a Lei Complementar 840, que a lei do concurso obriga que seja exigida, não consta no conteúdo programático. Então o entendimento que se tem lá no DF é que a lei do concurso não se aplica expressamente, não se aplica de forma imediata ao concurso da PCDF. Por quê? Porque a PCDF é mantida pela União e os agentes, né, os escrivãos da PCDF, eles serão servidores na prática federais. Tem até jurisprudência do STF sobre esse assunto, tanto que eles se submetem à Lei 812 e por isso que a Lei 812 está no concurso. Então, não estou dizendo que isso é pacífico, tá? Não estou afirmando isso, mas existe uma certa dúvida sobre a aplicação desse artigo ao edital da PCDF. Isso já seria suficiente para talvez entender o porquê de o CESP ter mantido esse quesito. E vou mais além. O edital da PGDF, publicado posteriormente ao edital da PCDF, tinha esse mesmo dispositivo e após as impugnações ele foi retificado, removendo essa exceção que estava aqui. Aí eu pergunto para vocês, por que o edital da PGDF foi retificado e o edital da PCDF não foi retificado? Podemos ter dois motivos. Primeiro, o item do edital talvez não tenha sido objeto de impugnação e por isso que o CESP não alterou. E segundo motivo, entende-se que essa lei do concurso público não se aplique imediatamente ao concurso da PCDF e, consequentemente, não haveria uma vedação a esse quesito do edital. Encerrei essa discussão e agora vou trazer para vocês o último ponto. Isso muda alguma coisa em relação à lei anticrime? Não, não muda nada, absolutamente nada. Aplicando esse artigo ou não, não vai mudar nada. Sabe por quê? A lei anticrime não, vou falar 3 vezes, não e não pode ser objeto de cobrança no concurso da PCDF. Quer que eu explique o porquê? E aqui é que entra o detalhe. Eu estou vendo muita gente falando coisa equivocada sobre esse assunto. Vamos lá, vamos novamente ao caso, aqui vamos considerar como PCDF. Vamos ao caso da PCDF. Edital da PCDF, 3 de dezembro de 2019. Lei anticrime. Qual que é a data da lei anticrime? A lei anticrime, ela foi publicada no dia 24/12, com vacatio legis de 30 dias, logo entra em vigor no dia 23 de janeiro de 2020. Ok, fechei isso aqui. Ela estava em vigor na data do edital? Não. Então, pela primeira regra, não pode ser cobrada. Ela consta expressamente no conteúdo programático, né? Aqui considerando que a regra editalícia é válida, considerando que a lei do concurso não se aplica, né? Hipoteticamente, não se aplica ao concurso da PCDF. Mesmo assim, mesmo com esse entendimento, a lei não pode ser cobrada, porque não consta no conteúdo programático a lei 13.964 de 2019. E se ela não aparece literalmente, expressamente no conteúdo programático, como ela também não está em vigor, ela não pode ser cobrada. Vou resumir para vocês. Lei anticrime cai no MP Ceará e na PCDF? Não, não cai. A não ser que esses editais sejam eventualmente republicados e aí tem que devolver prazo, tem que abrir impugnação novamente e aí vai demorar muito mais a realização desse concurso. Então, na prática, eles não podem ser cobrados. Professor, li em tal lugar que é diferente. Leu errado. Estava errado e não importa. Ah, professor, mas acabaram de falar que saiu um entendimento do STJ dizendo que pode cobrar. Esse entendimento do STJ que estão alegando por aí, que é novo, na verdade, ele tem mais de 9 anos. Pegaram uma matéria antiga, divulgaram nas redes sociais e um monte de gente caiu na rede. Um monte de peixe caiu, peixe grande caiu nessa rede, achando que foi uma publicação nova, mas não. É uma decisão do STJ de mais de 9 anos. Vale lembrar, inclusive, que hoje, na data que eu estou gravando esse vídeo, o STJ está até em recesso, né? Como é que você vai ter uma decisão nova do STJ? A não ser que fosse uma decisão monocrática, por exemplo. Mas, a princípio, nós não teríamos julgamentos para trazer uma jurisprudência nova sobre esse assunto. Não mudou nada,
não pode cair, não vai cair esses temas e fique atento, leia o seu edital para não cair nenhuma pegadinha por aí. Se você gostou desse vídeo extremamente longo, mas necessário, deixe o seu curtir. Galera, um grande abraço e até a próxima.